Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente, mas que eu tava bastante ansiosa. Quero mostrar pra vocês todos os meus desenhos, é um hobby que eu tenho desde que eu era criança. E além dos meus desenhos que estão nessa pasta, quero mostrar também os meus livros de colorir, que por enquanto são só esses, e também a forma como eu faço a pintura nos meus livros de colorir. Vou começar mostrando os desenhos que ficam aqui nessa pasta catálogo. Quando eu era mais nova eu tinha muito mais desenhos, era aquelas pastas grossas, fora a pasta tinha vários outros desenhos soltos, porém eu acabei jogando fora. Quem viu o outro vídeo sabe que eu comentei que eu desenhava bastante, tinha vários desenhos, porém como eu me comparava muito, eu joguei todos eles fora. E pra quem não sabe, uma curiosidade, eu acredito que eu já falei em outro vídeo, é que o meu primeiro canal no YouTube era sobre desenho. Eu desenhava, pintava, era bem legal, mas infelizmente eu acabei pagando e não temos o registro. Então bora lá começar? Aqui nessa pasta catálogo, a gente já começa com alguns desenhos aqui que eu guardo, que é da minha cunhada. Ela também gosta bastante de desenhar. Eu tinha feito um rascunho que ela foi passar por cima a caneta e acabou ficando desse jeito. Eu acho uma gracinha, por isso que eu guardei. Tem outros aqui dela também, que é esse daqui. Esse daqui também que ela fez com a prima dela, quando tava bastante Bobbie Goods em alta. Aí cada uma desenhou uma parte, cada uma pintou. Esses daqui já são desenhos à parte. Eu gosto muito do realismo, mas eu tenho uma quedinha pelo cartoon, por tentar achar meu próprio estilo de desenho. Esse daqui foi quando eu tentei fazer uma série sobre princesas da Disney no meu estilo. Aqui na época eu tinha feito vários, deixa eu ver se atrás tem alguma outra princesa. Ó, tem a Mulan. Eu tava gostando bastante, eu fiz assim, na metade de uma folha 4, porém eu não dei seguimento, mas eu quero muito voltar, eu sinto que meu estilo mudou. Esses daqui também, tentando achar o meu estilo, gosto bastante. Esse daqui eu não sei se eu copiei de algum artista ou se eu vi um compilado de coisas que eu gostei e acabei fazendo. Eu não dei continuidade, mas eu gostei pra poder guardar. Essa daqui também. E essa daqui foi uma da que eu mais gostei. Tem uma artista no Instagram que eu não sei como que fala, mas é Kedavra, alguma coisa assim. Eu gosto do estilo que ela faz o olho e eu tentei imitar exatamente esse desenho que ela tem. Eu gosto muito, muito, muito desse estilo. Vocês podem ver que é um estilo um pouquinho diferente do que eu tentei sozinha, mas esse aqui me agrada. Óbvio que eu peguei como estudo. Quando você copia, assim, um desenho, gente, não tem problema. Mas desde que, assim, que você dê os créditos e você usa apenas pra estudo, pra tentar achar seu próprio estilo e não copiar a arte de outra artista. Começando com o mais antigo, que é esse bloco aqui. Eu não lembro se foi eu que pedi esse bloco para os meus pais, mas eu lembro que em uma noite meu pai chegou com ele e eu tinha achado uma qualidade ótima. Ele é mais grossinho do que a A4. Vou fechar aqui, vou retirar a pasta para mostrar para vocês apenas ele. Esse bloco eu tava começando a desenhar, então eu via referências de algumas coisas, eu olhava e ia desenhando. Comecei assim com esse esqueleto, né, que é a cabeça, que é o crânio, e algumas rosas. Eu gosto porque eu lembro que eu já tava me desafiando a fazer umas coisas diferentes. Eu comecei a desenhar, a pegar firme mesmo, ali com uns 9, 10 anos. Conseguia fazer já uns sombreamentos. Essa daqui é uma menininha que eu comecei a me arriscar também com lápis de cor. Até então vocês podem ver que eu não contornava, né, com caneta, mas eu já comecei a pintar e eu tinha gostado bastante. Aqui eu sentia que meu traço ele tava melhorando. Você pode ver que eu não fazia um traço muito grosso, às vezes repetia o traço. Aqui eu pintei só um pouquinho pra dar aquele tchum, aquele tchan, e eu achei que ficou bem bonito. Esse daqui eu já quis me arriscar ainda mais. Eu sou completamente apaixonada na Disney. Nessa época eu era apaixonada demais pela Ariel. Eu não gosto de como ficou, mas obviamente pensando na idade que eu tinha, eu gosto e que eu aprendia sozinha. Eu não via canais no YouTube sobre como pintar com lápis de cor. Então eu gosto bastante do resultado. Eu lembro que na época foi muito difícil desenhar isso daqui, mas eu gosto do resultado. Aqui eu já tinha ganhado uma caneta que era nanquim e eu tentei me arriscar. Nesse caso aqui eu tinha visto, acho que era no Tumblr, eu não lembro como, eu não sei como que fala, mas era o Pinterest antigo. Não sei se nessa época também já existia o Pinterest. E eu gostei, aí eu copiei aqui como se fosse um tutorial, né, do Bob Esponja.
Aqui eu também tinha visto esse desenho na internet. No final dá pra entender, né, que ela vai tirar a máscara e ela vai mostrar que o rosto dela tá triste. Mas na época eu achei tão cansativo fazer isso daqui, achei tão trabalhoso. Mas eu não quis apagar ou rasgar a folha e jogar fora, porque além de ser trabalhoso, eu gostei de como eu consegui tentar fazer tudo isso aqui, fazer o corpo, a máscara, cada quadradinho. Eu não sabia enquadrar, né, o desenho na folha, acabei fazendo só nessa parte, não deixei ela centralizado, mas ainda assim eu gosto bastante. Próximo desenho, eu já tava me arriscando no realismo. Isso aqui eu gosto bastante, dá pra ver que tecnicamente tem vários erros, mas pela primeira vez que eu tava tentando fazer, não achei difícil na época. E como eu acabei falando, né, na época eu não via muitos tutoriais de como desenhar um olho, como desenhar um cabelo. Então eu via muito, eu tentava bastante e eu gosto do resultado. Esse daqui, eu sempre quis ser noiva, eu sempre quis casar, mesmo quando eu era pequenininha. E meu sonho de pequena era eu desenhar meu próprio vestido de casamento. Gente, eu casei, isso não aconteceu, não vejo nenhum problema, mas na época eu tinha esse sonho de desenhar meu próprio vestido de casamento. E na época eu gostava desse estilo que era um tomara que caia, cinturinha bem apertada, né? E o resto princesa, estilo princesa que ia abrindo. Desenhei a menininha, que eu tentava ter um estilo também, e o buquê que eu gostava nesse estilo. Eu desenhava vários tipos desse vestido em várias folhas, e essa daqui era como se era pra ser eu. Aqui, eu também, a maioria de todas que você vê aqui, gente, não é nenhuma criação minha. É algum desenho que eu vi na internet. Esse daqui eu gostei também, porque eu sinto que eu conseguia fazer um traço bonito, um traço mais limpo. Pra a idade que eu tenho, eu sei que hoje em dia crianças com 12, 13 anos, 10 pode desenhar ainda muito melhor. Esse daqui também, eu não sei o nome da personagem, mas eu acho que vocês podem estar identificando. Gosto de que eu me arrisquei a desenhar os dedos, a desenhar o corpo inteiro. Esse daqui, ainda apaixonada com um dia encontrar o meu príncipe, assistia muitos desenhos da Disney, eu imaginava, assim, um menino me dando uma blusa enquanto eu tava com frio. Eu acredito que não foi eu que criei esse desenho. Esse daqui é um parzinho com o outro, gosto também, dá pra ver que tem bastante desproporção, mas eu gosto. Não é um dos meus preferidos, mas eu gosto. Essa daqui da época era a minha preferida, porque vocês podem ver que até então eu não tinha feito uma página inteira. Eu tinha feito aquele do realismo, que era metade, mas essa daqui eu me arrisquei totalmente, tanto em tentar pintar, usar a folha inteira, fazer sombreamentos. Eu gosto muito. E o último daqui é o Kakashi. Na época foi quando eu comecei a pegar mais gosto por anime, principalmente pelo Naruto. O Kakashi era um dos meus preferidos. E uma coisa assim que a gente sempre fala pra iniciante quando vai começar a desenhar é tentar ter um traço fino. Por quê? Vocês estão vendo aqui na bandana dele o símbolo? Acontece que eu acabei fazendo muito forte, não gostei do tamanho, na posição que tava. Fui tentar apagar, refazer, mas vocês viram que ficou muito marcado? Se eu tivesse feito um pouco mais leve e depois finalizado, vendo se tava certo, não teria ficado marcado, mas eu gosto bastante de como ficou. Então, esse é o meu primeiro bloco que eu ganhei dos meus pais, um dos meus primeiros desenhos. Depois desse bloco aqui, eu fui desenhando em folhas avulsas. Em vez dos meus pais comprarem blocos assim, eu pedi para eles comprarem aqueles pacotes de folha sulfite para mim desenhar, porque aí vinha mais folhas e eu comecei a fazer aquele tracing, sabe? Quando você coloca em cima de algum desenho ou de uma tela e você vai copiando por cima. Comecei a fazer isso e esses aqui não foi nenhum desses que foi de tracing. Vou mostrar pra vocês, eu vou ver se eu consigo mostrar sem tirar da folha, mas se não der, eu retiro. Aqui é o primeiro, ainda pegando nessa pegada de anime. Aqui é o Kakashi e o Obito. Até aqui, então, ó, 23/11/2013, eu tinha 13 anos. Aqui eu tinha feito um teste com os lápis de cor. Eu ainda não tinha sulfite, então eu fiz nessa folha, que era de caderno de escola mesmo. É uma folha bem ruim, mas se você tá começando, é assim mesmo que você tem que começar. Começa com o que você tem em casa. Eu tinha pintado com lápis de cor de escola. Sabe aqueles de prefeitura que a gente ganha? Dá pra ver que a qualidade era muito ruim. Tudo bem que eu ainda tava aprendendo a pintar, mas o preto, olha, por exemplo, eu fazia muita força, dá pra sentir o relevo da folha
da folha de tanto que eu pintava e tentava colocar a força pra deixar escuro. Esse daqui é de escola, é o único que eu guardei. Uma das primeiras vezes, assim, que eu trabalhei com guache, eu tava gostando bastante de tentar desenhar rostos, meninas, e não pintar por completo. Vocês podem ver que eu não pintava por completo, né? Acho que assim fica melhor, dá pra ver os detalhes. Nesses próximos aqui, aí mesmo que eu comecei a me arriscar mais, que meus pais começaram a elogiar os meus desenhos, esse daqui é um lobo que, obviamente, quem sabe desenhar dá pra ver todos os erros, mas na época eu tinha me achado demais. Eu falei, cara, eu desenho muito bem, isso pra mim é um dom. Aqui é o Cão Coragem, eu desenhei ele mais pra testar os sombreamentos, como tava o meu traço. Próximo desenho é esse daqui, ainda também do Naruto, que é o Sasuke com a Hinata. Eu não lembro se essa folha específica eu coloquei na tela do computador e fiz o tracing. Esses outros que eu mostrei eu não tinha feito, mas esse daqui eu tenho dúvida, porque olhando de como tá um traço muito limpo, muito contornado, então eu acho que eu não fiz por conta própria, mas eu gosto bastante, tenho muito apego. Já esse daqui eu quis fazer por conta própria, eu queria fazer essa pegada mais realismo. Aqui é o Kakashi e aqui é o Obito, vocês podem ver que eu quis ver a minha evolução, que é quase a mesma coisa desse daqui, vocês podem ver. Eu fiz, só que eu fiz mais ampliado e não fiz colorido. Lembro como eu achei trabalhoso demais fazer esse cabelo. Dá pra ver que eu coloquei muita força no lápis, mas eu gosto bastante, gosto do resultado. Aqui eu tinha ganhado minha primeira nanquim. Na época era muito famosinho esse tipo de desenho que a gente chamava de doodle. Eu acho que é assim que fala, eu vou escrever aqui na tela pra vocês verem. A gente fazia milhares de desenhos assim. Na época eu tinha muitos desenhos, gente. Eu tinha muitos nesse estilo. Porém, esse foi o único que eu realmente me apeguei e não joguei fora. Esse daqui tinha um menino no meu prédio que ele gostava bastante de fazer âncoras. E eu lembro que ele fez nessa pegada assim, ó, que fazia traços em várias direções. Então eu fui e tentei fazer o meu próprio. Nesse daqui, eu lembro que foi uma noite que eu falei que eu não, pra mim mesma, que eu não queria mais copiar a arte de outros artistas, que eu queria eu mesma fazer os meus desenhos. Então, mas eu ainda não lembro se foi eu mesma que criei essa arte, se eu copiei de outra pessoa. Eu queria também começar a pintar muito mais com lápis de cor. Aqui pra frente, gente, infelizmente eu não tenho mais desenhos dessa época, joguei todos fora, mas vamos começar com mais o atualizado, que foi esse daqui, que é do Dragon Ball. Podem ver como eu vou evoluir no traço, como eu vou evoluir principalmente na pintura. Esse daqui, olha, eu refiz, que foi aquela menininha. Deixa eu pegar até aqui pra gente comparar. Porque eu falei, gente, se eu melhorei, então eu quero ver como que tá a minha evolução. Olha que lindo. Eu fico muito feliz de realmente não ter jogado fora pra ver essa evolução de um pra outro. A proporção, a pintura, o traço. Por isso que eu falo, ninguém nasce sabendo desenhar. Todo mundo, qualquer artista, começa desse jeito aqui. Você pode dizer que a gente sempre teve o dom, que sempre foi gosto, mas a gente pode melhorar, você pode melhorar. Então, se você desenha, não fica com, ai, não sei desenhar, não quero mais. É gostoso, vai aprendendo, vai estudando. Foi assim que eu fui fazendo. Neste daqui, eu desenhava muito Naruto. E uma dica que eu quero dar é que nessa época eu já tava aprendendo a não usar só o preto. Porque quando você usa o lápis que é só preto para um fundo, você gasta demais seu lápis preto. E uma dica que foi a técnica que eu usei aqui e eu continuo usando é você fazer camadas de lápis de cor com cores escuras até você chegar no tom final, e no final você pode ainda passar por cima o preto, mas de uma forma leve. Então aqui, por exemplo, eu posso ter usado um azul escuro, um marrom escuro e no final o preto. Assim economiza demais o seu lápis. Aqui estávamos no shopping, esse cara tava desenhando, a gente podia ter escolhido qualquer coisa de personagem. Na época, meu namorado escolheu a gente de noivinho. Fiquei muito feliz. Essa caricatura, gosto bastante. Nunca foi minha pegada, meu tipo de desenho, mas eu gosto muito. Nesse daqui, também teve um lapso de tempo, gente. Acabou cortando. Aqui eu não lembro esses anos, eu acho que foi tipo 2017, 2015, 14, por aí.
E nesses daqui já pula para 2020, na pandemia, que foi quando eu voltei a querer realmente desenhar. Aqui eu já tava treinando novamente meu traço, porque eu já tava há muito tempo. Eu sempre dei esse espaço de tempo muito parada, sabe? E mesmo que as pessoas falem que eu desenho bem, se a gente parece que a gente vai esquecendo algumas coisinhas, não conseguimos evoluir, a gente para no que a gente tava ou até esquece. Também comecei a querer pintar com tinta guache que eu tinha na época. Aqui, ó, 9 de 2020, né, que foi em setembro. Nessa época eu lembro da sensação. Foi muito difícil, né, gente, a pandemia. E esse foi um dos meus refúgios. Esse daqui também foi da escola, não sei porque não tá lá na frente, mas eu gosto também. Esse daqui, voltando a tentar o realismo, que foi um cavalo, tentando só com um lápis de cor. Esse daqui é um símbolo que ele existe. Eu não criei esse símbolo, mas eu aperfeiçoei ele. Se eu encontrar ele aqui na internet, de como ele é originalmente, eu coloco aqui pra vocês. Mas na época da faculdade, o pessoal sabia que eu desenhava, e um grupo de estudos que era de anatomia pediu pra mim fazer esse símbolo. Pediu pra que, na verdade, eu melhorasse ele. E na época as pessoas fizeram camisetas, fizeram chaveiro. Obviamente não cobrei, não é uma arte minha. Na verdade eu nem sei se o grupo de estudos podia ter feito isso, de ter usado uma imagem pra ter feito estampas e tal pro grupo, mas ficou. Gosto bastante, esse é o original, mas depois eu fiz um digital e mandei pra eles. Aqui tá sem nenhum desenho. Esse daqui eu tava treinando pra ver o que eu gostava mais, pra ver se eu encontrava um estilo de desenho. Então eu fiz esse daqui, que é colorido, e fiz o preto e branco. E eu digo que até hoje eu não sei. E na verdade eu sempre falo pra você, não se prenda, gente. Se você gosta do colorido, faça preto e branco, faz de todas as formas. Aqui é misturado com realismo. Vocês vão ver que não vai ter muito assim de criação minha, cartoon, mas é uma coisa que eu quero hoje em dia. Esse daqui também, que eu não sei por que tá aqui, deveria estar lá no início. Eu tinha 9 a 10 anos, também é uma caricatura que eu fiz em um aniversário, que foi do filho do chefe da minha mãe, se eu não estiver enganada. Aqui é o meu irmão também. Nesse daqui eu vi uma trend no TikTok na época, né, da pandemia, 2020. Achei muito bacana, foi bem legal. Tentei fazer no colorido, mas ficou horrível, mas não joguei fora, mas eu não gostei. E aqui foi quando eu achei que eu tava evoluindo cada vez mais, eu tava pegando mais gosto de desenhar, voltando a ter gosto, porque eu sempre tive, né, gosto de desenhar. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Aqui eu desenhei essa girafa. Eu não lembro quanto tempo eu levei pra pintar, mas deve ter sido ali em torno de 2 horas. Esse olho, então, é meu xodó. É um olho de uma maquiadora. Tô tentando fazer tipo um 3D. Sou completamente apaixonada. Não gosto muito da sobrancelha, mas o olho eu gosto. Aqui, ainda nessa pegada da pandemia, da pintura com guache, eu lembro da sensação de como isso me trazia alívio, paz, gosto de como ficou. Aqui teve o gatinho, que na época eu tava cursando medicina veterinária, então às vezes eu criava uns desenhos para que eu postasse no meu Instagram de estudo e falasse alguma coisa. Acredito que aqui eu tava falando do olho do gato. Nesse daqui foi quando, não sei se 2020 foi quando lançou Rick and Morty, mas o meu noivo da época, ele gostava bastante, aí então eu decidi fazer. Gostei de como, mesmo sendo guache, eu consegui fazer tudo bem homogêneo, treinando um pouquinho mais de olho. Mas nesse daqui eu tentei uma pintura completamente diferente. Vocês podem ver que ali, naquele outro olho, ficou uma pele mais clara. Nesse eu queria fazer um sombreamento, uma pele mais escura. Ainda não gostei da sobrancelha, pra mim era muito difícil fazer os tracinhos. Os cílios aqui eu também não gostei, achei que ficou bem artificial, mas de todo o resto da pele eu gostei. Ainda completamente apaixonada pela Disney, trabalhando um pouco assim, ou como se fosse esse estilo de aquarela, diluindo bastante a guache. Olha, agora que eu tô vendo, eu achei que era 2020, mas esse daqui é de 2019. E aqui eu tinha entrado numa pira de desenhar cada ano um desenho do Avatar. São 3 filmes já lançados, nós estamos em 2026, então eu desenhei 2, vai ser esse e um outro que eu vou mostrar pra vocês. E agora, em 2026, lançou o 3º. Eu ainda não desenhei, depois falaram que vão lançar o 4º e eu vou ver se eu consigo desenhar os últimos 2 pra ver minha evolução na arte também. Só pra tentar mostrar os traços pra vocês de como ficou. Dá pra ver que tem algumas desproporções.
Mas aqui, eu acho que eu não mostrei qual desenho eu tinha feito do traço. Talvez, se eu não estiver enganada, todos que eu fiz assim de cópia no computador da tela, eu joguei fora. Porque eu lembro que eu ficava muito fazendo isso e eu sentia que eu não tava evoluindo. Eu mesma tentar desenhar essa proporção. Então, nesse daqui, eu fiz a técnica onde você faz os quadrados, né? Faz toda uma folha quadriculada. Quadricula também o desenho, eu não sei o nome da técnica. E nesse caso, você vai vendo, tipo, aqui é um quadrado. Então, nesse olho vai ser Então, nesse quadrado vai ser o olho. Acho que deu pra entender. Passando do próximo, esse daqui era pra ser do segundo filme. Eu não sei se essa imagem especificamente é do segundo filme e essa daqui é do primeiro filme, mas eu gosto muito, dá pra ver a diferença do traço, da pintura. Esse daqui eu forcei bastante, eu queria um azul bem destacado. E nesse daqui eu já quis um azul mais claro, um pouco mais dessas sombras assim. Eu não queria que fosse algo de fato extremamente realista. Dá pra ver o branco da folha. Já esse daqui não, esse daqui eu queria ter pintado tudo, né? Dá pra ver que ainda tem o branco. Alguns acham esse daqui melhor, outros gostam desse, não sei, eu tenho apego dos dois. Depois comenta aqui, deixa aqui nos comentários e me fala qual dos dois você gosta mais. Dando mais um lapso de tempo, esse daqui foi um dos mais atuais, que foi desse pé de bailarina. Se vocês entrarem aqui no meu canal do YouTube, vocês vão ver que tem os shorts dele mostrando. Na verdade, o vídeo era mostrando cada parte. Eu tinha voltado a tentar o realismo e eu gostei muito, muito mesmo. Eu queria trazer pra vocês depois ensinando como fazer cada tracinho. E esse daqui foi de um concurso que eu participei e eu ganhei ele. Eu ganhei o prêmio, eu quero também trazer um vídeo só pra vocês mostrando e ficou desse jeito. E de desenho, esse é o último. E mostrando agora só por cima pra vocês o livro de desenhos que eu falei pra vocês. Eu tenho dois, eu não tenho muitos. Esse daqui é do Bobbie Goods. Eu quase consegui completar eles, mas como eu fui naquela moda de comprar aquelas canetinhas, acabou que os primeiros ficaram perfeitos e os últimos não ficaram muito bons. Ó, era aquelas canetinhas touch que fala, se eu não estiver enganada. Esse daqui é um dos meus preferidos. Eu tentei criar umas técnicas de desenho. Olha, esse daqui foi um dos primeiros que eu desenhei, gosto bastante também. Gosto de como eu fiz a escolha das cores. E depois vocês vão vendo que não foi ficando muito legal a pintura. As minhas canetinhas foram acabando. Esse daqui eu coloquei bastante detalhe, então eu gosto. Foi bem trabalhoso, acho que eu levei uns 2 dias pra continuar pintando esse daqui. Esse daqui também eu até que gosto, mas não muito, ó. Foi falhando as canetinhas. Esse daqui também eu gosto, tava bem ansiosa. E aqui só foi ladeira abaixo. Aqui foi o que as canetinhas tava entregando. Esse daqui eu não lembro se foi eu que pintei, mas... bom, ficou desse jeito. E o último, que é o mais recente que eu tenho, que é esse do Divertidamente. Eu ainda não pintei muitas páginas, só pintei, acredito que 2. Pintei esse da Ansiedade e agora nesse daqui foi só com lápis de cor. Pintei esse da Nojinho, que eu gosto muito. Eu levei 2 dias pra pintar, mas eu gosto. E eu tinha começado a do Medo, mas não finalizei. Ah, encontrei mais uma. E esse da Alegria. Se vocês quiserem que eu traga páginas aqui pintando pro canal, é só vocês comentarem aqui embaixo. Então, muito obrigada por assistirem até aqui. É o que eu falo pra vocês, não desistam de desenhar, vocês sempre podem evoluir, não joguem o desenho de vocês fora. E deixem nos comentários sugestões de outros vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.